Estimado pastor, Padre Robson, todo o povo santo de Deus, paz e bem. Rezamos hoje o 10º domingo do tempo comum, onde observamos nesta liturgia o chamado, a vocação. Há alguém que chama e alguém que responde o chamado. Quem nos chama é Cristo nosso Senhor. E a resposta é a resposta que cada um de nós, pelo nosso batismo, compreendendo o nosso lugar em todo o plano salvífico do Cristo, nós discernimos e respondemos sim ou não. Observando essa liturgia, tem 3 pontos elementares: o amor, a misericórdia e a fé. Não é possível nenhum apóstolo, nenhum missionário de Jesus viver distante desses 3 pontos elementares da nossa fé: o amor, a misericórdia e a fé. É pela fé e acreditando em quem chamava que Mateus respondeu, levantando e seguindo Jesus. Porque quando nós entendemos que quem nos chama é Deus, e nós prontamente respondemos esse chamado, nós vamos viver a nossa vocação como uma dádiva de Deus. E quando eu respondo o chamado de Deus como uma dádiva de Deus na minha vida, eu vou compreender que a minha missão não é uma missão rasa, simples ou qualquer. Assim nós observamos a primeira leitura. Oséias, ele observava que o povo cumpria os preceitos, matava os seus cordeiros, o povo rezava de forma bonita, e a leitura faz uma analogia muito linda, que assim como o orvalho, logo pela manhã, já logo se esvairece. Por quê? Porque o povo rezava bonito, de forma ritualista, mas a fé era uma fé rasa. Logo pela manhã já se esqueciam do Deus que acreditavam, que é um Deus que tudo pode, que é um Deus que tudo realiza na nossa vida. Por isso, nós, pelo amor, somos chamados a viver a missão com amor. Precisamos caminhar com Cristo, levar a palavra de Cristo a todos os lugares e pessoas com amor, não com peso, não como um grande problema. Porque muitas das vezes nós rezamos bonitinho, nós cumprimos a ritualidade, nós rezamos o Santo Terço, nós viemos às adorações, mas nada muda na vida, porque a nossa fé é uma fé rasa, a nossa fé é uma fé frívola. Mas quando a minha fé é uma fé eficaz, quando a minha fé é uma fé que me move, me coloca para frente, significa que aquilo que eu estou rezando, eu estou permitindo que Deus modifique a minha vida. A grande diferença da resposta do chamado de Deus é essa. Eu não posso ser um ministro apenas por usar uma roupa diferente. Eu não posso ser um ministro apenas pensando em algum destaque, alguma situação diferente da vida. Não! A minha vocação vai ser exercida no dia a dia, no encontro com as pessoas. E aí nós chegamos no Evangelho. Todo o povo ficou assim, sem entender como o homem santo, o homem de Deus, ele senta à mesa com pecadores, com cobradores de impostos, que eram vistos como uma raça bem difícil. Mas o Evangelho está dizendo o quê? Que aquele que está doente não precisa de médico. E aí existem muitos de nossos irmãos e irmãs
que acham que não precisam de médico e não vão no médico e não procuram viver em Cristo. Que Ele, como diz o Eclesiástico, é o médico de todos os médicos. É Ele quem nos dá a saúde, que nos dá a força, que nos dá todos os dias pela manhã a vontade de levantar e sair, mesmo quando tudo caminha para uma derrota, para a dificuldade, para o desânimo, mas em Deus, quando estamos em Deus, nós vamos levantar, erguer a cabeça e seguir o nosso caminho. Por isso, o mundo ainda hoje não compreendeu quem é a pessoa de Jesus, e nem nós católicos. Porque quando às vezes nós doamos uma cesta básica, ajudamos alguém, como esses dias atendendo uma pessoa aqui embaixo, mas minhas amigas pararam de doar. Sabe por quê, diácono? Porque dá para quem bebe, dá para quem usa droga. E aí eu respondi para ela, aquilo que é dever de casa nosso, nós estamos fazendo. É olhando se estão vendendo, é olhando se de fato estão levando para suas famílias. Não é porque está bebendo que não levou para sua casa, mas eu condiciono, eu só ajudo se eu ver que de fato é isso. Faça a sua parte, ame a todos, acolhemos a todos. É isto que Jesus está ensinando a cada um de nós, que Ele veio, Ele vem, Ele estará sempre em nosso meio para todos aqueles que são pecadores. Quem de nós aqui na igreja não tem pecado? Quem de nós que está aqui na igreja não tem algo na vida a endireitar? Tem alguém aqui que já está santo, pode ser arrebatado ao céu? Tem aqui entre nós alguém que se acha. Pode ter alguém que se acha já na plenitude. E aí diz São Paulo que só de pensar dessa forma já estamos cometendo erros e pecados. Por isso, o chamado do Senhor é que nós, de fato, aceitamos esse chamado e vivamos como grandes missionários e missionárias de Jesus, para que preguemos a fé de Abraão. Na segunda leitura nós ouvimos a carta de São Paulo aos Romanos. Ele faz a relação com Abraão, que mesmo numa idade avançada ele acreditou que aquilo que ele esperava poderia acontecer em Cristo. O discípulo missionário é aquele que tem fé, é aquele que acredita em Jesus, é aquele que vive a palavra de Deus em sua vida. Porque, volto a dizer, não adianta estar na igreja rezando o terço, não adianta vir à igreja e não permitir que a graça de Deus modifique a nossa vida, a nossa caminhada, as nossas decisões. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Mateus, escrevendo no seu evangelho sobre ele mesmo, poderia dizer um monte de coisa, mas ele disse que Deus chamou, ele levantou e andou. Ele foi, segue-me, ele seguiu a Jesus. Porque o Senhor quer de nós, já dizia o profeta Oséias, o Senhor quer de nós amor. Mateus diz que o Senhor quer de nós misericórdia. São Paulo está nos dizendo que Deus espera de nós uma fé edificante. Não é possível ser de Deus e duvidar da presença de Deus. Não é possível ser de Deus e não ser misericordioso. Não é possível ser de Deus e não amar as pessoas, mesmo
aquelas que um dia fizeram mal a você. Porque Jesus nos mostra no alto do madeiro: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Porque zombavam, furavam o lado dele, ofereciam vinagre. Ele tinha todos os motivos humanamente para dizer: Pai, manda descer o fogo do Espírito e queimar esses homens. Não. Ele diz: Pai, Abba, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Se quer ser de fato um discípulo missionário, é preciso escutar o chamado de Deus. É Deus quem chama. Um dia, Deus chamou o Robson, lá na sua cidade. Ouvindo esse chamado, discerniu e disse sim. Um dia também comigo, fui chamado, fiz um processo, e aí discerni que era Deus que me chamava, mesmo sendo pecador, miserável, mas Deus me chamou para essa missão. É fácil? Nunca será fácil ser de Deus. Ser de Deus nunca vai ser fácil, porque ser de Deus é remar contra a maré. Se algum dia alguém aqui já foi no mar e remou contra a força do mar, vai ver quanto que é difícil. Rema um remo para frente, o vento te joga 3 para trás. O mundo é assim. Jesus ensina a amar o inimigo de Deus, o diabo, e ensina a odiar. Jesus ensina a ter misericórdia com as pessoas. O diabo ensina a cada um que quer a dizer: é preguiçoso, não tem vergonha na cara, é vagabundo, é drogado, é prostituta. Jesus quis fazer uma escolha pelos irmãos menos favorecidos, pelos pobres, sem deixar de amar ninguém, mas ele teve um olhar especial àqueles que eram rejeitados. Por isso, o cristão, discípulo e missionário não rejeita ninguém que bate à sua porta pedindo ajuda. Pedindo ajuda de ser ouvido, pedindo uma palavra, uma bênção. Porque tem muita gente que quer usar a estrutura da igreja para fazer política, para fazer isso, aquilo outro. A igreja é a instituição que mais ajuda as pessoas, porque ela tem uma centralidade que é Cristo Jesus. Jesus é o centro, e Ele, o centro da nossa vida, entregou-se para nos trazer a salvação. Por isso, a nossa pregação sempre vai ser essa: é o amor, a misericórdia e a fé, que vai fazer com que nós nos mantemos firmes no caminho de Deus, porque o impossível Ele pode realizar. Quantas mães, certamente o padre, também eu, nós escutamos, atendemos pelo caminho, pelas ruas da nossa paróquia, pedindo pelos seus filhos, pelo seu marido, ou algum esposo pedindo pela sua esposa. E a nossa missão é essa: escutar. Às vezes a pessoa quer desabafar, tirar do coração, falamos pouco. Tem dia que a gente precisa orientar mais, mas a missão, ela é valiosa.
Vale muito a pena ser de Deus. E Deus sabe o tempo e a hora que Ele chama cada um de nós. Primeiro Ele chamou Pedro, depois Ele chamou os outros discípulos. Mateus foi o quinto, porque Ele sabia que se chamasse logo, talvez Ele não levantaria. Mas naquele momento, naquele dia, naquela hora, Ele disse sim a Deus. E você? Deus tem te chamado, você tem escutado, tem dito o que a Deus a esse chamado? Às vezes nós dissemos, eu quero dizer sim a Deus, mas eu não vou abrir mão disso. Que o Senhor nosso Deus abençoe a vida de cada um de nós e que assim, como o exemplo de Mateus, nós possamos responder pela ação do Espírito de Deus. Que é uma igreja espiritual, é uma igreja que recebe em Pentecostes, que celebramos um dia desse, recebe o Espírito Santo de Deus para o anúncio, para o querigma da palavra e o Cristo, que é a centralidade da nossa fé. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós e não tenhamos medo de caminhar sobre as águas, porque o Senhor diz, vem, mas quando a gente tem medo, a gente afunda. Deus conta com cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.